Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas afinal de contas, quem é o ladrão da parábola do bom pastor citada por Jesus? Nesta semana, os ministros do STF tiveram uma ampla discussão sobre esse termo, ladrão. Quem é que pode e quem é que não pode ser chamado de ladrão? Qual é a instância do julgamento que pode definir uma pessoa como ladrão? E quem é o ladrão citado por Jesus nesta parábola de João, capítulo 10? Bem, fica comigo neste vídeo e até o final do vídeo nós vamos responder a este questionamento. Ou melhor, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus deu de uma forma muito clara esta resposta sobre quem é o ladrão. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Após a vinheta, eu quero conversar contigo sobre a lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Então aproveita e durante a vinheta você aproveita para deixar o seu like, fazer um seu comentário e querendo se inscrever em nossas mídias sociais, Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube. Não esquece também de compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. Vamos então à vinheta e logo após nós vamos conversar sobre quem é o ladrão. Então, ao longo desta semana, com a aula que vai acontecer no dia 11, nós estudamos sobre a lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Ao longo deste trimestre, estamos estudando sobre Jesus, o verbo que se fez carne. E especificamente nesta lição de número 6, nós estudamos um assunto que é sobre eclesiologia, ou seja, o estudo, um dos aspectos da eclesiologia é estudar sobre o relacionamento de Jesus com a sua igreja. E em João capítulo 10, Jesus fala justamente sobre este relacionamento. Toda a parábola contada por Jesus sobre ele mesmo ser o bom pastor aponta para este relacionamento de Jesus com a igreja, sendo Jesus o bom pastor e a igreja sendo as ovelhas, a igreja sendo o rebanho de Deus. E neste relacionamento, ao longo da leitura, Jesus deixa muito bem claro como deva ser este relacionamento. O que é que ele espera das suas ovelhas e o que é que as suas ovelhas esperam dele. É bem certo que a igreja, ao longo da Bíblia, ela é comparada com muitos elementos e muitos personagens. A igreja, ela é exército, a igreja é hospital, a igreja é jardim, a igreja é baluarte, é coluna e firmeza da verdade, a igreja é lamparina, a igreja é plantação, a igreja é edifício. Nesta parábola e nesta lição, a igreja assume o papel de um rebanho. E todo rebanho que se preza tem um pastor. E o nosso pastor é Jesus Cristo, que aliás, ele não é apenas um pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o supremo pastor. Jesus, como disse o salmista no Salmo 23, ele é o meu pastor, o nosso pastor. Ou seja, um pastor que se relaciona conosco de forma pessoal, íntima, sincera. Então todo o texto de João capítulo 10 aponta para esta afinidade, para este relacionamento. O que é que as ovelhas esperam deste bom pastor que é Jesus? E ao longo da leitura Jesus diz, por exemplo, que a ele o porteiro abre a porta. Ao longo da leitura Jesus diz que na qualidade de bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Na qualidade de bom pastor, ele chama as suas ovelhas. Na qualidade de bom pastor, as suas ovelhas ouvem e entendem a peculiaridade da sua voz. Na qualidade de bom pastor, ele conduz as suas ovelhas para o aprisco. Na qualidade de bom pastor, ele defende as suas ovelhas e as põe em segurança. Tudo isso Jesus deixa claro nesta parábola do bom pastor. E esta é a expectativa que a igreja tem acerca de Jesus. Mas também nesta parábola, Jesus deixa claro qual é a expectativa que ele possui das suas ovelhas. Ou seja, Jesus espera que as suas ovelhas, ou quem é genuinamente ovelha de Jesus, ouça a sua voz, entenda a sua voz, conheça a peculiaridade da sua voz. Ele espera que as suas ovelhas não deem ouvido à voz do estranho. Ele espera que as suas ovelhas sejam totalmente submissas
ao seu comando, à sua voz, ao seu chamado e, é claro, à sua proteção. Então essa é a relação de Jesus para com as ovelhas e das ovelhas para com o seu bom pastor. Porém, além desta relação, nesta parábola de João 10 e nesta lição, a lição de número 6 da nossa revista da Escola Dominical, nós veremos alguns personagens e alguns elementos que são contra e a favor do rebanho. Alguns personagens e elementos que são amigos e que são inimigos do rebanho. Por exemplo, dentre os personagens e elementos que são amigos do rebanho, Jesus cita a si mesmo como o bom pastor. Jesus cita o porteiro, que é o próprio Deus. E o porteiro é aquele que tem a autonomia, a autoridade para abrir e fechar a porta do curral das ovelhas. O porteiro é aquele que tem autonomia para permitir ou não o acesso de alguém. O porteiro é aquele que tem autoridade para garantir e permitir o acesso das próprias ovelhas ao aprisco. Jesus também cita a própria porta do curral das ovelhas. E em algum momento da parábola, além de Jesus dizer, eu sou o bom pastor, ele também diz, eu sou a porta do curral das ovelhas. Ou seja, toda ovelha precisa passar pelo pastor. Ovelha que é ovelha de verdade, ovelha que pertence ao rebanho de Jesus, passa por Jesus. Porque uma certa vez, Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, Jesus é a porta da oportunidade. Jesus é a porta do acesso ao aprisco. Jesus é a porta do acesso à segurança. E não apenas isso. Jesus, quando ele diz que ele é a porta, ele também está dizendo que toda autoridade e toda liderança precisa necessariamente passar por ele. Porque olha o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 10 de João. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está dizendo, tem que passar por mim. Se não passar por mim, se não for homologado por mim, se não tiver de mim a delegação de autoridade, é ladrão e é salteador. Então Jesus cita o porteiro, Jesus cita a si mesmo como bom pastor, Jesus cita a si mesmo como a porta, sendo acesso ou a oportunidade, e Jesus também cita o próprio aprisco, que é a reunião das ovelhas. O próprio aprisco, que é o lugar de proteção e segurança das ovelhas. Então Jesus cita todos esses personagens e elementos que são favoráveis ao rebanho, que são a favor das suas ovelhas. Mas Jesus também cita uma série de personagens e elementos que são contrários ao rebanho, que são inimigos do rebanho. E eu poderia destacar aqui pelo menos 3. O ladrão, o mercenário e o lobo. É claro que existem outros mais, porém nestes 3, Jesus está personificando os principais elementos ou os principais personagens que são naturalmente contra o rebanho de Deus, que são naturalmente contra as suas ovelhas. E é sobre estes personagens que também a lição nos trata, além de tratar, repito, sobre o relacionamento de Jesus como pastor e da igreja como seu rebanho. Jesus também cita estes 3 personagens que são os inimigos do rebanho: o ladrão, o mercenário e o lobo. Mas o primeiro personagem que Jesus cita é justamente o ladrão. Mas quem seria este ladrão? Geralmente, nós, evangélicos de longos anos, nós sempre atribuímos este personagem à pessoa do diabo. Porque uma certa vez, aqui neste capítulo 15, Jesus falou que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Versículo 10, Jesus diz, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E geralmente nós atribuímos ao diabo esta personificação do ladrão. O diabo é o ladrão, porque o diabo veio para roubar, o diabo veio para matar e o diabo veio para destruir. Todavia, quando nós lemos direito o texto, principalmente o primeiro versículo, nós percebemos que Jesus não está falando do diabo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus está dizendo, o ladrão, muitas vezes, está no meio do rebanho, porque teve acesso ao rebanho. Porém, o ladrão é estranho ao rebanho. Porém, o ladrão não é pastor. Porém, o ladrão não teve acesso pelas vias normais de acesso. E quem não tem acesso pelas vias normais de acesso, disse Jesus, é ladrão e salteador.
Em Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor Jeová, ele fala acerca dos maus pastores de Israel, ou seja, da liderança de Israel. Uma liderança descomprometida, uma liderança descompromissada, uma liderança que era amante e apacentadora de si mesma. E Deus está irado contra esta liderança por não cuidar das ovelhas, por apenas querer das ovelhas a sua lã e a sua gordura. Este ladrão da parábola do bom pastor é justamente a liderança que não tem compromisso com o rebanho. Vale dizer que existem muitos líderes, e quando falamos de líderes, estamos falando de pastores, reverendos, bispos, líderes, mas Jesus está nos dizendo que muitos destes líderes, muitos destes pastores, são ladrões do rebanho. Ou seja, só querem se aproveitar do rebanho, só querem tirar do rebanho os seus interesses. Eles não possuem compromisso com o rebanho, não possuem compromisso com a obra de Deus e nem com o Deus da obra. Possuem compromisso consigo mesmo. Jesus diz que estas pessoas, que estes líderes são verdadeiros ladrões, que vêm para roubar, vêm para matar e vêm para destruir. Vêm para roubar a fé, vêm para matar a vida espiritual das ovelhas, vêm para destruir todos os bons projetos, tentar destruir todos os bons projetos de Deus na vida do seu rebanho, na vida da sua igreja. O ladrão são os maus líderes. O ladrão são aqueles líderes que apacentam a si mesmos. São falsos pastores. O ladrão são aqueles que não têm compromisso com a obra de Deus. Todavia, repito, estão inseridos dentro do contexto do rebanho, tendo seu acesso pelo lugar ilegítimo. Não entraram pela porta. Não foram postos por Deus, porque Deus é o porteiro que abre a porta. Não foram postos por Jesus, porque Jesus é a porta. E quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Jesus depois faz uma outra observação, que é o segundo inimigo, que é o mercenário. E Jesus diz que o mercenário, versículo 12, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário, na mesma categoria dos ladrões, eles também não possuem vínculo, não possuem afinidade, não possuem compromisso com o rebanho. Eles estão ali. Inclusive, muitos deles, na aparência de piedade, até se parecem com pastores, mas não são pastores. Até se parecem com cuidadores de ovelhas, mas não são cuidadores de ovelhas. Os mercenários são aqueles que também estão inseridos na liderança, porém, são apenas interesseiros. Fazem por interesse próprio. Até fazem algo de benevolência para o rebanho, mas fazem com segundas intenções, porque eles não são pastores, eles não têm cuidado com as ovelhas. Quando as ovelhas estão em perigo, e Jesus fala do perigo espiritual, Jesus diz que eles fogem e abandonam as ovelhas, porque não são pastores. Mas é bom também dizer que Jesus falou nessa parábola que as ovelhas, elas conhecem. As ovelhas, elas sabem quem é o ladrão, elas sabem quem é o mercenário, elas conhecem, elas sabem quem são os estranhos, porque a voz dos estranhos não lhes são peculiar. As vozes dos ladrões e dos mercenários não possuem afinidade com o rebanho, não possuem afinidade com as ovelhas do Senhor. Então Jesus está dizendo, existe uma classe que são os ladrões. Existe uma outra classe que são os mercenários. Todos eles são inimigos do rebanho. E então Jesus cita o terceiro e talvez o pior inimigo do rebanho, o lobo. O lobo vem para dispersar e dividir. Jesus fala isso aqui no final do versículo 10, no final do versículo 12, que o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Arrebata significa ele toma posse, ele captura as ovelhas. E dispersar significa ele causa desunião no rebanho. Quando o lobo chega, cada ovelha foge para um lado. É isto que Jesus está dizendo, que o mercenário, quando vê vir o lobo, a primeira coisa que ele faz é abandonar o rebanho e fugir. E o lobo, por sua vez, quando ele chega, ele arrebata as ovelhas mais fracas e dispersa todo o resto do rebanho. Porque esta também é a função do lobo. É matar, é destruir, é roubar, é dispersar, é arrebatar as ovelhas. Estes são os três inimigos do rebanho. O ladrão, o mercenário e o lobo. Na verdade, o ladrão e o mercenário eles se parecem muito, mas são figuras distintas que as ovelhas
que são verdadeiramente ovelhas de Jesus, conseguem definir quem é um e quem é outro. Mas a Bíblia também diz que as ovelhas não seguem a voz do ladrão, as ovelhas não seguem a voz dos mercenários, as ovelhas não seguem a voz dos estranhos, porque elas conhecem a voz do seu pastor. E assim, Jesus encerra este ciclo, esta parábola, mostrando quem são os amigos, quais são os elementos amigos, quais são os personagens que são amigos e quais são os elementos e os personagens que são inimigos do rebanho. Mas o ponto mais importante, o ponto mais relevante desta parábola é o amor, a dedicação e o envolvimento, o comprometimento que o Senhor Jesus, que é o sumo pastor das nossas almas, o Senhor Jesus, que é o nosso pastor peculiar, pessoal, ele tem um relacionamento íntimo e peculiar e maravilhoso com o seu rebanho, com as suas ovelhas. E as suas ovelhas, por sua vez, possuem uma afinidade muito grande com o seu pastor, com o seu grande pastor, com o seu bom pastor, com o seu supremo pastor, que é Jesus Cristo. Que tenhamos uma excelente aula neste próximo domingo. Como eu já disse, eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não deixe de colocar o seu like, não deixe de fazer o seu comentário, não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas e querendo se inscrever nas nossas redes, eu já disse, mas vou repetir, Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook e Instagram. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.